Oi, galerinha. Para poder considerar encerrado o volume 5 da Física B, vou só acrescentar, né, as duas discussões finais que a gente teve aí, uns exercíciozinhos, fazer uns dois exercíciozinhos, um de cada ideia, de repente, se bem que a ideia do princípio de Huygens, né, ela é, se eu for fazer a questão, a resposta vai ser princípio de Huygens, né, mas eventualmente ele pode tentar te cobrar o princípio um pouco mais elaboradamente. Nós vamos revisar essa ideia. Acho que eu cheguei a comentar o princípio de Huygens para vocês, né? Certo? Exatamente. Para te mostrar que apesar de a equação ser horrível, é muito fácil de ser aplicada, lá na página 47, eu fiz, exatamente, do volume 5 para a gente finalizar, daqui a pouco o início do volume 6 vai ser aqui. Na verdade é a continuação natural, tá, galera? Continuação natural do estudo de ondulatórios. Então olha só, para que tu consiga resolver a questão, tu só tem que lembrar o nome das letrinhas. Amplitude, período, eu juro, lambda, também chamado de comprimento? Fase inicial. Pô, cara, basicamente isso. As questões mais delicadas dessa parte é quando o cara coloca o 2π para dentro multiplicando, ó, e o formulário está com 2π em evidência. Então uma dica é, antes de começar a questão, já coloca o 2π em evidência para resolver. Eu fiz a da UFSC, que é 52, ó, na turma A. Eu vou fazer para vocês a 50, o colega pediu uma que perguntasse a frequência. Eu vou fazer a 50, porque a 50 pede tudo e eu vou acrescentar a pergunta do amigo. Determine a frequência da onda. Claro que essa aqui ela está num nível básico, dá para dar uma apimentada. Mas primeiro a gente faz a nível básico para depois tentar a casca grossa, né? Uma onda unidimensional propaga-se ao longo do eixo OX de acordo com a função y 0,15 cosseno de 2π, oba, só de 2π está colocado em evidência, já dá uma forcinha com o amigo. Mais π sobre 2, Jezebel. Determine a medida em metros e segundos, as medidas. Sistema Internacional. Determine para essa onda a amplitude. Inacreditável, 0,15 metros, cuidado com a unidade. Letra B, o período. Eu vou ter que comparar isso com isso, vocês concordam comigo? É só ali igualar, cara, ó, Tzinho sobre Tzão é igual a 0,2 Tzinho. Cancela o Tzinho de um lado e o Tzinho do outro. A maioria dos alunos prefere multiplicação cruzada. Eu preferiria inverter. 1 sobre Tzão vai virar Tzão. E aqui vai virar 1 sobre 0,2. Se duas coisas são iguais, o inverso delas também deve ser igual. 1 dividido por 0,2 é 10 dividido para 2, que é 5. Então, ó, achei o período. Se eu quisesse achar a frequência, galera, seria o inverso do período. E 1 sobre 5 é o 0,2. Tu vê, ó, dependendo do formato como a equação foi escrita, a frequência é aquele número que multiplica o Tzinho já de cara, ó, quando o 2π tem evidência. Então, às vezes, dependendo do formato, como nesse caso, não teria nem conta. É só ali olhar, pum, 0,2. 0,2 a frequência. Show de bola. Letra C. Qual é o comprimento de onda? Que igualdade que eu faço, galerinha, para achar o comprimento de onda? X sobre lambda. Isso, menos 0,1x. Na verdade, teria menos nos dois, concorda comigo? Olha ali. Por isso que eu não preciso usar o menos, né, gente? Vou cortar x com x e vou inverter os dois lados. Aqui era 1 sobre lambda, vai se transformar em lambda. Aqui era 0,1 sobre 1, vai se transformar em 1 sobre 0,1. Dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. Lambda igual a 10 metros. Letra D. A velocidade de propagação da onda. Como é que se calcula a velocidade de uma onda mesmo? Veja o que uma lambda faz. V igual, não era essa piada tosca?
Oscar? 10 vezes 0,2, que dá 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Então, ó, é uma questão bem completa essa, para mostrar... Opa, faltou a letra E, obrigado. Letra E é fase inicial, essa eu duvido. Eu duvido. Muito bem. É ali, ó, π sobre 2. Π sobre 2, se quiser botar a unidade, radiano. Pois é, aquele 2π, ele veio da nossa dedução, né? Porque, lembra, a gente pegou o movimento... Olha que viagem a dedução da deporção, né? A gente pegou o movimento circular uniforme e escreveu a equação do MHS da sombra dele. Aí a gente viu que esse MHS é a mesma equação do vibrador que gera onda na corda. Só que a gente viu que à medida que o vibrador sacode a corda é sacudida lá na frente com um certo atraso. Então tu vê, juntando todas essas ideias, é que surgiu aquela conta. E no movimento circular uniforme a gente chamou de ômega a velocidade angular com que ele girava. E esse ômega é 2π sobre tesão, né? Sobre o período. Então só para justificar o aparecimento do 2π na fórmula. Então ele vai estar sempre presente na fórmula. Mas dá uma olhada só para tu te preparar. O ideal, antes de tu ver o vídeo da solução da questão 52, é tu tentar fazer ela, é óbvio, né? Dá uma olhada só na equação da questão 52, abaixo, né? Duas abaixo da que a gente acabou de fazer. Tem uma coisa diferente ali, ó. Não tem a fase inicial. Não, quer dizer que a fase inicial é 0, tá? Então, sem problema. Isso quando não aparece é 0, que nem em outros momentos da matemática. Isso, o 2π foi multiplicado aqui para dentro, ó. Então, antes de fazer as igualdades que nós fizemos, junto o 2π. Coloca aqui então 2π tzinho sobre tesão igual, aí tu iguala lá a parte adequada da equação. Então é a única diferençazinha. Pessoal, e por exemplo, vamos supor que na hora eu não lembro dessa fórmula, eu consigo fazer por partes, tipo primeiro a conta do período, depois da velocidade, ou não vai dar a mesma coisa? Ó, não, aí que tá, olha só, é importante tu ver o seguinte, ó. Eu não fiz as contas todas juntas. Para calcular o período, eu igualei isso a isso. Eu fiz essa conta aqui de 1, 2, 3 passagens. Essa é a conta do período. Então, era isso que eu queria saber, se eu não preciso sempre usar aquela, né? Aí é que tá, olha só, eu usei essa. Eu usei essa quando eu olhei para ela para igualar isso com o mesmo termo dela, ó. Quer ver, olha só, de repente para deixar bem óbvio o que eu estou dizendo, eu vou falar uma coisa que provavelmente todos vocês já devem saber. Vocês lembram daquela equação, vocês usaram S ou D? S. Vocês usaram S, né? Sorvetinho, sorvetão? Show de bola. Então, ó, só para ver se vocês estão ligados. Qual é a posição inicial? É o 20? Menos 10. Vocês lembram disso? Tu concorda que é a mesma matéria? Tu pode achar que não, mas é ilusão tua. Aquela tu pode achar ridícula porque tu viu no primeiro ano, tu reviu esse ano, tempo de contato chama isso. Aí tu, é isso aí. Outra matéria é igual, só que tu viu há uma semana. Tu vai achar difícil? Tu pode ter certeza. Tá? Então, ó, galerinha, é comparação direta. Por isso que eu preciso dela. Eu preciso dela para poder comparar isso com isso, igualar e achar. Aqui a gente nem iguala, né? De tão ridículo que é. Mas na verdade, ó, eu era para igualar. V0 vezes T é 20T. Corta T com T, V0 é 20. 20 metros por segundo. Beleza? E a aceleração? 6. Cuidado, hein? É a única que é mais perigosinha, porque ela já foi dividida por 2. Por isso que é legal igualar, ó, e não decorar. Iguala, pô, usa a matemática básica, ó. Corta o teu quadrado com o teu quadrado, A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. 4 está o sentido de propagação da onda vezes x é positivo. Repete, por favor. O que tem? 52 é 4 está assim, o sentido de propagação da onda é positivo. O eixo x como é que é? Ótimo. Como é que a gente deduziu essa equação? Como é que a gente deduziu essa equação? Apareceu um menos de repente aqui, né? Por que apareceu esse menos? Por que eu justifiquei esse menos? Porque a onda estava, né, o pulso estava chegando atrasado. Concordam? Beleza? Se o meu eixo x é para lá, e eu digo que a onda está se propagando para a esquerda, concordas? Vai acontecer o contrário, né? Na hora que eu for desenvolver essa parte, vai acontecer o contrário, né?
Então uma das formas de eu detectar isso é ver a posição desses caras. Nessa posição original, a posição que está no formulário, ela é progressiva. Se o sinal for alterado, é retrógrado. Beleza? Certo? Bom, boa pergunta. Essa prova vai ter formulário, né? Como é que é? Prova... Sim, tu vê, né? O amigo até ficou um pouco bravo, eu acho, no 3A, porque eu falei, na UFSC sim. É que eu não posso me responsabilizar por todas as provas do Brasil, né? Certo? Então assim, a UFSC tem fornecido exatamente essa equação aqui, desse jeitinho, certo? Mas eu te confesso que... Ele não tem nada. Exatamente, tem vários lugares que eles não são obrigados a dar a fórmula. Então a preocupação da colega, eu vou precisar da fórmula original, é uma preocupação justa. Se for a UFSC, fica tranquilo. Agora, professor, eu vou fazer um vestibular tal, que é específico. Eu pego o edital, cara, vai na internet, baixa o edital, dá uma olhadinha lá, eles dão todas as dicas que eles fornecem, que eles não fornecem. Eles dão até dicas assim, o que eu quero que meu aluno saiba? Eu quero que meu aluno tenha essa habilidade, né? Eles são bem descritivos, então é importante ler, é um saco, cara, ler edital. Mas é importante ler o edital daquilo que tu vai fazer. Não precisa ser tudo, entendeu? Mas as partes principais têm que ser observadas. É porque na CAF eu não lembro de teste, eu lembro Mas da aí- do LAMB e da outra, por Isso, outra coisa, gente, a prova da UFSC, das 50 fórmulas, eu saberia te garantir umas 35. Mas umas 15 eu ia ficar inseguro, porque tem ano que não tem questão nada a ver com ela, eles tiram e botam outra. Outra, hein, gente, não se esquece. Provavelmente tu vai tocar muito pouco naquele formulário. Às vezes a gente vai agoniado, cara, e aí tem lá 50 fórmulas, raramente eu uso uma ou outra. Não é porque eu lembro de cabeça, porque não precisa mesmo. Tá? Então não vai achando que, né, tu vai usar muito formulário. A UFSC está cada vez mais teórica, a gente tem que se preparar, lógico, para uma questão ou outra de cálculo um pouquinho mais chata. Galerinha, alguém poderia me falar algo sobre o princípio de Huygens? A frente da onda, sim, ela gera ondinhas para todas as direções. A frente de onda se propaga como uma fonte de novas ondas. Isso explica por que uma onda consegue contornar obstáculos. Eu vou exemplificar. Isso! Se eu berro com vocês a partir daqui, vocês são capazes de escutar alguma coisa. São? Beleza. Como é que pode eu ali atrás da parede falar e o ar saculejante conseguir penetrar na sala, sendo que parte dele batia na parede, né? Só tinha a fresta da porta. Porque o som não deve ter passado, não deve ter feito, na minha voz, não deve ter feito a parede vibrar e assim depois, por refração, o ar da sala vibrar, né? Minha voz não é, né? Isso. Então, na verdade, cara, o que aconteceu é que o ar vibrante que passou pela parede conseguiu contornar as bordas da porta e se espalhou pela sala toda. Claro que a reflexão do som ajudou, claro. Mas uma parte disso foi difração. A pergunta é, se o som que é uma onda difrata, por que a luz que é uma onda, quando tu abre o teu quarto, a porta do teu quarto escuro, por que tu não vê a luz fazendo uma curva para dentro do quarto? Olha, uma explicação interessante, mas por incrível que pareça não é só isso, as ondas eletromagnéticas também sofrem de... O problema é que o quanto uma onda difrata depende da relação do lambda dela, do comprimento de onda com o tamanho do obstáculo. O som, por exemplo, tem lambda que vai de 30 centímetros a vários metros. E a porta lá com seus 80 centímetros, 1 metro de largura, tem um comprimento de onda parecido, então, né? O som vai difratar bem em tamanhos como aquele. Em frestas minúsculas o som não difrata bem, o som não consegue passar bem por frestas muito pequenas, já que o lambda do som é um pouco maior. Porém, em obstáculos minúsculos, nanométricos, assim como o comprimento de onda da luz, certo? Tu pode lembrar que o comprimento de onda da luz visível, o médio, é 555 nanômetro. 555, é fácil de gravar, né? 555 nanômetro é o comprimento de onda do amarelo esverdeado, que é bem o meio da visão, o meio da frequência. Coisas nanométricas, então, devem fazer com que a luz sofra um desvio, cara. Olha que legal. Isso está acontecendo agora no teu olho. Juro. Lembra quando, não sei se você já percebeu, eu lembro quando eu era guri e vi isso a primeira vez, eu fiquei um pouco chocado. Eu percebi que num dia bonito, assim, sem nuvens, eu olhava para o céu azul e mexendo meu olho eu via manchinhas se mexerem junto com o olho. E eu ficava procurando elas e ela ia embora e eu ficava assim, já viu isso? Umas manchinhas que tem no olho? Se eu olho para a parede branca agora, eu vejo, ó,
uma tripinha escurinha aqui que se mexe, é bem sutil. Minha visão é perfeita, se eu for no oftalmo não vai ter nada. Mas tem umas coisinhas que se mexem junto com o globo ocular à medida que eu olho. A maioria das pessoas percebe isso. Raramente uma pessoa não tem isso, é muito raro. Isso aí sabe o que é? É uma imperfeição no humor vítreo. É uma imperfeição, uma pureza. Teu corpo não é perfeito. Que pena. E essa imperfeiçãozinha é nanométrica. Ela é bem minúscula. Quando a luz vai passar por ela, ela dá uma desviadinha e gera essas pequenas imperfeições na visão que não atrapalham em nada. E tu não tá louco, certo? Não é uma mosquinha te perturbando. Beleza? Certo? Mas tu vê que legal, né, cara? Então a difração da luz também está presente até no nosso sistema ocular. Otávio, Pois não. uma vez me disseram que essas manchinhas pretas aí é reação celular. Pois então, cara, é possível que a impureza tenha sido, de certa forma, encapsulada, né? Não sei, pelas células brancas, né? E aí pode ter acontecido que a imperfeição esteja encapsulada. É possível. É possível. Tu vê, aí já não sou especialista, então talvez o cabeça, né, consiga dar uma colocação melhor. A origem dessa impureza não sei especificar. Agora tu vê que interessante, se tu percebe uma mancha dessa maior, do dia para a noite ou aumentando, corre pro hospital, cara. Tem alguma coisa comendo o teu olho, algum vermezinho comendo o teu olho. Pode ser, por exemplo, toxoplasmose, certo? Pode ser toxoplasmose, e eu tive um aluno que perdeu 70% da visão por causa dessa merda, toxoplasmose. Ah, tô com uma visão também embaçada, tal, quando tava indo pra aula. O outro tá embaçando também. Porra, cara, tua visão embaçou, tu procura alguém, pelo amor de Deus, é olho, cara. Se der pau, não é compra outro e bota. Professor, mas célula eu acho que não é, poderia ser tecido, porque a célula, nosso olho não é tão bom assim pra ver coisas minúsculas, né? Nem o acúmulo seria tecido. Não, aí é que tá, olha que interessante. Bonita a tua pergunta. Nanômetro, galera, nanômetro é tamanho de célula. Só que tu não tá vendo a célula em si, ou o conjunto delas, né? Tu tá vendo a luz que distorceu ao passar por ela. Entendeu? Tu tá vendo a luz que deu uma distorcidinha ao passar por ela. E tu vê, eu não vejo com perfeição o que é, entendeu? Eu só vejo uma manchinha muito tênue. Ô galerinha, o exemplo clássico, né, da difração que eu fiz pra vocês foi aquela da piscina, não foi? Então, dá pra ver a foto um pouquinho? Claro. Por favor. Obrigado, meu querido. Muito gentil. Agora, eu fiz esse desenho pra vocês da piscina, galera? Fiz, né? Parece física quântica, né? Quando ele passa ali pelo meio. Daria pra lembrar da experiência de Jung. Dá pra lembrar da experiência dele. Agora, olha só. Tem um detalhezinho, pessoal. A gente está dizendo que cada frente de onda se comporta como uma fonte se propagando para todos os lados. O aluno mais criterioso, ele falaria, não me enrola, professor. Antes ali, por que antes aquela frente de onda já não está espalhando onda para todos os lados? Ela está. Cada maldita frente de onda aqui, ó, está espalhando onda para todos os lados. Só que como cada lateralzinha também, essas frentes de onda se encontram na próxima frente de onda, no próxima crista, no próximo vale. Quando eu bloqueei as frentes de ondas laterais, aí sim esse resultado de cada frente de onda funcionar como uma fonte de novas ondas aparece. Como eu acabei de demonstrar, o som pode sofrer difração. A luz pode sofrer difração? Não, mas no princípio é só na linha reta. Não foi o que a gente acabou de falar do olho? A luz, né? Desde que seja nanométrico. Eu jamais vou me esquecer, cara. O professor passou uma plaquinha pra gente no laboratório lá de física. Olha só isso aí, galera. A gente olhava, uma placa preta. Legal, professor. Aí daqui a pouco ele pegou a placa, supostamente uma placa preta, pegou uma luz específica lá, colocou para a parede e nós vimos uma série de franjas na parede. Luz, não luz, luz, não luz. Beleza? A gente, não tinha nada nessa fresta. Ele, olha direito, ele passou de novo o negócio. A gente olhou contra a luz, não dava para ver nada. Pegamos uma lupa, vimos que tinha uma ranhura na placa. Era uma placa, uma única placa com uma única ranhura. Só que quando o safado colocava a luz através da única ranhura, em vez de aparecer uma ranhura de luz na parede, Cacilda, aparecia várias ranhuras de luz na parede. Que merda! A luz não anda em linha reta, porra!
Pois é, tu vê, né? Não é só isso, né? Não é só isso, tem outras coisas por trás. Tem a ver com difração e com outro fenômeno que eu vou começar a introduzir agora, certo? Então tu vê, às vezes a sombra, digamos, de um objeto pode ficar absolutamente alterada em função da natureza da luz. Professor, e se ele me afirmar a luz só se propaga em meio reto? Sempre. Tá errado, né? Usando assim. Se ele falar a luz sempre se propaga em linha reta, isso aí é um problema, porque, por exemplo, quando a luz entra na atmosfera terrestre, o ar vai ficando mais denso, a luz vai sofrendo refrações e ela se curva. Em um meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Perfeito, perfeito. O problema é que a ótica geométrica, aquela que usa a geometria para explicar o mundo visível, ela é limitada. Por isso que nós vamos começar a estudar a luz como uma onda, para a gente poder entender alguns fenômenos que poderiam parecer bizarros a partir da física clássica. Igual também quando a gente coloca a luz na água que está caindo, aí a luz cai. Claro, isso já é reflexão total, a gente já chegou a dar uma olhada nisso, lembra? A luz quando tenta sair da água que está caindo, ó, ela vai aumentar de velocidade e vai se afastar do normal. Dependendo do ângulo que a luz chega, ela sofre reflexão total, outra reflexão total. Então é por isso que a luz acompanha o jato d'água. Essa aí nós já até estudamos esse fenômeno. Sim, a explicação para essa experiência, né? E isso é o que eu vou começar a introduzir agora. Tu vê, ó, para poder explicar um pouco mais de ondas que nós estávamos vendo no volume 5, no volume 6 a gente começa assim, ó, bem light. Parece que nem tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver com o que a colega falou. Se tu pegar uma corda na tua casa, amarrar a extremidade dela numa parede rigidamente e sacudir a corda gerando, por exemplo, uma crista, quando a onda bater na parede, por incrível que pareça, a corda vai ser forçada para baixo, gerando um vale. Esta reflexão foi com ou sem inversão de fase? Com inversão de fase. Logo, com inversão de fase. Ou seja, o que é uma onda inverter fase? É ela mudar de crista para vale ou vice-versa. Óbvio que se eu tivesse feito um vale na corda, a reflexão seria em forma de crista, beleza? Só que olha só que interessante, se tu pega a corda, amarra ela num anel que pode oscilar no eixo, se tu faz uma crista, quando a onda vai retornar, já que o anel vai poder sacudir, vai voltar em forma de crista de novo. Como assim, não? Imagina, pode pegar um anel de chave dessas, tua chaveiro, tem aquele anelzinho, né? Certo? Amarra uma cordinha, um cadarcinho ali, pega um lápis, pede para o teu irmão mais novo ficar segurando um lápis e bota o anel ali, e o cadarço amarrado no anel. Esticando o cadarço, tu sacode o cadarço. Quando o pulso chegar no anel, ele vai sacudir junto. Vai gerar a mesma coisa que chegou. Se for crista, volta em crista. Se for vale, volta em vale. Reflexão sem inversão de fase. Sem inversão de fase. Tranquilo, galera? Nada demais, né? Isso aí já... Boa pergunta. É o início do volume 6, não é? Já é o início do volume 6. Beleza. Tu vê, né, cara? Por enquanto, nada demais. O aluno olhou isso e perguntou, professor, e quando uma onda passa por cima da outra? Ótimo, essa já é uma parte de interferência. Interferência. A galera às vezes fala, professor, interferência, eu achava que era aquele chiado da TV. Também, mas entender aquele fenômeno, que é um fenômeno um pouco mais complexo, a gente tem que entender uma ideia bem simples aqui, e bem óbvia. Imagina que numa mesma corda, eu segurando de um lado, colega segurando do outro, cada um gera um pulso em forma de crista, um para cima do outro. Essa crista vem para cima de mim, a minha crista vai para cima do colega, e eu sei as amplitudes A1 e A2. O que acontece mesmo quando essas cristas se encontram? Por incrível que pareça, no momento do encontro ocorre uma interferência chamada construtiva. A
crista se une a outra crista, gerando uma crista cuja amplitude é a soma das amplitudes das cristas que interferiram. Assim simples. Professor, seriam os eletrocardiogramas? Tu tá querendo dizer, de repente, que um eletrocardiograma dá um desenho que sugere essa aula? Sim. Eletrocardiograma, gráfico, batimento cardíaco, à medida que o coração bate, faz um gráficozinho do coração batendo. Para ser uma interferência, né, teria que ter vindo uma onda. Um médico doidão faz 2 eletrocardiogramas ao mesmo tempo, sendo que os gráficos dos eletrocardiogramas vão se interferindo de um lado para o outro. Porque tem um vermelho e um azul junto. Isso, poderia. É que na verdade o vermelho e o azul é pressão depois de bater o coração e antes de bater o coração, né? Diastólica e sistólica, se não me engano, né? Ô galerinha, olha só. Uma coisa que me irritou no começo foi que o professor falou que depois da interferência, as ondas continuavam a sua vida, cada uma com a sua amplitude. Claro que nesse caso ele estava desprezando o fenômeno da absorção. Se fosse assim, né, se as ondas continuassem sempre com a mesma amplitude, eu berraria e o berro continuaria. Uma merda. Então, graças a Deus, as ondas são absorvidas. Mas na física, via de regra, a gente ignora a absorção. Mas de qualquer forma, eu sempre pensei que todo mundo estava errado e eu certo. E aí então o professor falou, as ondas depois de interferir continuam. Mas eu era educadinho, entendeu? Eu falava, senhor, não concordo. Mas, né, internamente eu, que babaca. Aí um dia eu estava aqui em Floripa, eu acho que era no Morro das Pedras, não sei onde que era, eu estava lá no costão e as ondas vinham, batiam no costão de pedra, refletiam, ia para cima das próprias ondas que vinham de novo. E eu fiquei olhando aqui, que legal. Eu percebi que as ondas refletidas eram um pouco menores em amplitude do que as ondas originais, porque eram parcialmente absorvidas no costão. Às vezes dava uma estiada nas ondas e dava de ver as ondas que estavam, né, estava plano então, tinha uma série nova vinda lá, e tinha as ondas que tinham acabado de se refletir pelo costão menorzinhas, e elas indo uma contra a outra, em ângulo ainda, cara. Não era uma bem de frente com a outra, era em ângulo. Quando elas se cruzavam, o mar dava uma encrespada muito maior, e depois, cara, as ondas grandes continuavam e as pequenas continuavam para fora. E puta que pariu, o bicho estava certo. Mais uma vez, eu poderia ter percebido isso antes, né? Se eu olhasse o mar com um pouco mais de observação, já que sou de Mituba, né? Morei a vida inteira na beira do mar. E tu vê, né? Não aprendi a surfar e não aprendi reflexão de onda. Foi na aula de física, certo? Galerinha, ó, isto é absolutamente plausível. Porém, se fosse uma crista com vale, como é que eu calcularia a amplitude resultante? Menos. Aí eu pego uma, subtrai da outra. O que são essas barras aqui, galera? Módulo. Quer dizer que não vai dar positivo, não vai dar negativo. Não interessa qual que é maior, qual que é menor. Beleza? Ah, professor, eu quero chamar de crista positivo, vale negativo. Aí é pra ti. O mundo não se preocupa com isso. Beleza? Interferência construtiva do soma. Interferência destrutiva? Quando é crista com crista ou vale com vale? Construtiva. Quando é crista com vale? Mas será que pode acontecer o que a colega falou? Anular? O que deveria acontecer para anular? Uma de crista e uma de vale com a mesma intensidade. Beleza, se eu tenho um vale e uma crista com a mesma amplitude, a resultante dá? Será que eu estou te dizendo que som com som pode dar silêncio? Luz com luz pode dar escuridão? Por incrível que pareça, sim. Inclusive tem um sistema de som famoso, né, Bang Olufsen, que tem nos carros mais chiques, que os engenheiros pensaram, acho que são suecos, né, pensaram, então eu vou gravar o barulho do motor, vou captar com o microfone na hora dentro da cabine, e vou fazer um sistema para fazer um barulho inverso para anular o barulho do motor. Então, além de ter um sistema de áudio fodástico que toca música, embutido na música tem um ruidinho inverso do motor, para que quem está na cabine não escute nem o pouco ruído que atravessou o super isolamento do mega motor. Foda, né? Vai tomar. Agora, olha só. Pior, imagina, pô, eu tô com uma fábrica, eu tenho 4 britadores e todos os meus operários adoecem. Fico doidão os caras e pego atestado direto e é estresse. 4 britadores idênticos. Tu chama um engenheiro, o cara vai lá, vai trazer os aparelhos dele, vai medir a frequência de cada britador,
a onda, como é que ela tá, vai modificar poucos centímetros cada britador. E de repente o barulho de um britador anula o barulho do outro, e barulho com barulho vira fábrica silenciosa e menos doença e melhor rendimento e mais dinheiro na conta do empresário. Bizarro, hein? Hã? Anular a luz, como é que seria? Pois então, por que a luz daquela lâmpada não anula a luz daquela, né, professor? Porque, por incrível que pareça, os átomos do gás ali vibrantes, eles não estão vibrando todos juntinhos. Enquanto um está emitindo um campo elétrico assim, o outro está emitindo um campo elétrico assado, e essa mistura de radiação eletromagnética, uma ou outra se anula pontualmente. Porém, se eu pegar duas luzes da mesma frequência, polarizadas, vibrando na mesma direção, uma sobre a outra exatamente perfeito, eu posso conseguir escuridão. Aliás, por que tu acha que apareceu aquela franja clara, escura, clara, escura, clara, escura, naquela experiência que eu plantei aí dentro de ti? É porque, na verdade, a onda está interferindo. Quando a interferência é construtiva, gera luz. Quando a interferência é destrutiva, gera sombra. Beleza? É daí que vem as franjas que nós vamos estudar na experiência de Young na próxima aula. Professor, então a interferência pode mudar o tempo de uma das ondas? Olha, a interferência, ela é o momento de sobreposição. Tu vê, ó, depois que essa onda interferiu nesse ponto com essa, esse pulso continuou a vida dele. Ele já não tem mais resquício daquela interferência. Esse pulso também. A interferência foi o momento de sobreposição. Certo? É isso, momento de sobreposição. Agora olha o que tu falou, mudar de direção. Quando uma onda muda de direção, a gente chama de refração. A refração ocorre quando a onda muda de meio de propagação. Se nós formos continuar estudando corda, e nós vamos estudar um pouquinho mais de corda, eu vou mostrar para vocês que se tem uma corda fina e depois uma corda grossa, se eu sacudo a corda fina, parte do pulso vai atravessar para a corda grossa, mas parte do pulso volta. O legal é o aluno usar essa ideia da reflexão que eu acabei de ensinar, para ver se ele sabe o que vai acontecer com o pulso refletido. Porque o pulso refratado, galera, ó, o pulso refratado ele sempre vai ter a mesma fase. Se era uma crista, o pulso que passou para a corda grossa é crista. Mas o que tu acha que acontece com o pulso que volta? Ele volta em vale porque quando uma corda fina, menos inércia, encontra uma corda grossa com mais inércia, ela vai, é como se estivesse amarrada. Exatamente, vai dar um trancão e aí o pulso vai ocorrer, a reflexão vai ocorrer com inversão de fase, certo? Vamos liberar para algumas perguntas rápidas aqui. O infravermelho, porque também emite e interfere na luz. Ótima pergunta. Para que duas ondas possam interferir, a frequência delas tem que ser muito próxima, quase idêntica. Portanto, a luz que vocês não enxergam que o meu corpo emite, que o amigo nos lembrou, que é o infravermelho, não vai interferir com a luz visível devido à diferença de frequência. Uma vai passar pela outra como se elas não estivessem ali. Ótima pergunta. Ou seja, eu só vou ter interferência de ondas de rádio com ondas de rádio, certo? De micro-ondas com micro-ondas, beleza? O grande problema de interferência não é tu tá vendo a tua TV e dar um chiadinho, né? É o piloto do avião tá pedindo, posso pousar agora? E chegou uma emergência, um helicóptero ocupou a pista por algum motivo e o cara da torre tem que falar, não, a Renete que deu merda. E aí nessa hora entrou o cara da rádio clandestina, certo? Com as propagandas clandestinas dele, na mesma frequência. E aí, brum, pode dar merda. Já aconteceu raramente, né? Agora, o teu celular interferir no avião, isso é ridículo. A gente só desliga de precaução babaca, porque não pode, não dá, certo? O rádiozinho, que é onda de rádio, pode atrapalhar. Agora o celular funciona numa frequência diferente. Fala, meu amor. Porque quando a onda bate na areia, ela acaba. E quando ela é absorvida, mas daí na outra vez eu não entendi. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu vou explicar melhor, até porque eu só falei absorção, né? Não demonstrei nem nada. Concordo com a tua dificuldade, não tem problema nenhum. Olha só, galerinha. A colega deu uma ideia bem interessante. Poxa, professor, a onda do mar chega na praia e ela acaba. Ela deixa
resquício, não deixa, galera, quando a onda acaba no ar. Primeiro Na areia, o som. tu escuta, uma parte da energia dela se transformou em energia sonora, mas uma parte bem pequena. Concorda? Depois que a onda deixou sua energia, parte dela é energia cinética da água, que tenta avançar sobre a areia, certo? Ela vai ser consumida. Parte dela é absorvida e parte dessa água para, porque a energia cinética acabou, e retorna inclusive um pouquinho para o mar, certo? Essa onda que retorna já vai tirar um pouco de energia da próxima onda que vem, beleza? Cara, tu vê, essa é uma coisa que eu nunca escutei falar de estudo sobre isso, mas certamente existe. O próprio mexer da água ali aquece um pouco, 0,1 grau, aumenta a energia térmica da água. Então mais um pouco da energia da onda foi dissipada, beleza? Então tu vê, tem várias, o ar ali em volta deu uma mexidinha, certo? Então tu vê, aquela energia ela foi toda dissipada em várias partes, tá? Outra, foi ficando raso, né? Diferente de um costão. Na piscina, cara, experimenta jogar alguma coisa na água da piscina parada. Tu vai ver que a onda vai bater na parede e vai voltar. Tanto que em piscinas para campeonatos, né, olímpicos, os caras inventaram uma borda que a onda entra na borda e é guilhotinada, digamos, é suprimida para não voltar e não atrapalhar a galera que nadava nas laterais da piscina. Hoje, então, é vantagem, de certa forma, nadar na lateral da piscina devido a essa absorção das ondas nas bordas. Então, tu vê. De maneira geral, como é que eu represento essa absorção? Se a onda tem energia e a energia tem a ver com a amplitude, absorver é fazer com que a amplitude vá diminuindo. Agora, cuidado, meus amigos, à medida que a amplitude diminui, o lambda tem que continuar o mesmo. Esse tamanho deveria ser igual a esse, deve ser igual a esse. A frequência tem que continuar a mesma, só a amplitude vai diminuindo. Nós sabemos, né, galera, que ondas de menor amplitude carregam menos energia. Chega uma hora que a energia é tão pouca que não consegue sacudir o próximo átomo. Ou o campo eletromagnético e o campo magnético que se formaram são tão pequenos que já, né, se perde a radiação eletromagnética. Porém, tu vê, né, cara, existem luz de galáxias a 14 bilhões de anos-luz da Terra que foram captadas aqui. Então, tu imagina, a luz está há 14 bilhões de anos vagando pelo vácuo para ser captada aqui na Terra, né? Uma coisa, 12 bilhões de anos. Ô pessoal, olha só, uma coisa que eu não comentei ainda e que é importante falar. Falei no comecinho ali da apostila. Ah, essa parte é bonita. Quando eu estou falando aqui com vocês entendem que se fosse uma praça, essa mesma sala, galera, tudo certinho, só que não tem o teto, não tem as paredes, nem essa aqui de trás. Tu concorda que eu teria que me esforçar muito mais para ser escutado? Porque o som, quando bate no teto, ele passa pelo tímpano de vocês, ajudando vocês a escutar. Isso chama-se reforço sonoro. O tímpano de vocês é como um tamborzinho. Ó, tá vibrando até agora. Tu viu como demorou para parar o som? Te juro, cara. Ó, até agora vibrando. O teu tímpano não. O teu tímpano demora um piscar de olhos para parar de vibrar. 0,1 segundo. Para de vibrar. Tanto que eu paro de falar, quase instantaneamente depois, tu para de escutar. Ó, fica um pouquinho. Isso chama-se persistência auditiva. Qual é o tempo de persistência auditiva? 0,1 segundo, piscar de olhos. O som anda no ar a que velocidade? 340 metros por segundo. Quer dizer que quando eu estou falando, o som passou pela tua orelha, bateu na parede ali atrás e passou pela tua orelha de novo, enquanto teu tímpano ainda estava vibrando pelo som original. As paredes, o teto, o chão me ajuda a ser escutado. Porém, se eu vou para um cantinho aqui da sala, aqui essa frente da aula, cara, seria 5 minutos eu estaria afônico. Ó, minha voz perdeu o poder, eu não estou me escutando. O som que bate lá naquela parede demora a vir para o meu ouvido, o meu tímpano já está quase parando quando o som volta. Chama-se reverberação. Para quem está falando é uma merda. Por isso que só dá para dar aula por aqui assim. Se o cara for para as pontas, o cara se arromba. Quando a diferença de tempo entre o som original e o som refletido dá quase 0,1 segundo, já não é mais reforço sonoro. O fenômeno é chamado reverberação. Porém,
Se o teu tímpano já parou quando o som volta, teu cérebro acha que é outra coisa que está fazendo barulho e surge o eco. Como vai andar uma certa distância para frente o som e voltar para ti, né? Para dar o eco? 340 metros por segundo em 0,1 segundo, o som anda quantos metros? 340 metros por segundo em 0,1 segundo, 34 metros. Só dividir por 10, né, galera? 1/10 de segundo, né? Vai andar 1/10. 340 metros por segundo em 0,1 segundo, o som anda 34 metros. 17 para ir, 17 para voltar. Se estás num paredão, Canyon, Itaimbezinho, vai lá. Aí tá no paredão. Chega de manhã cedo para não estar cheio de turista lá incomodando. Aí tu vai lá e dá um berro. Tu anda para trás. E de repente, é inacreditável. Dá um passo para frente. Passo para trás. É loucura. Um passo para frente, o som foi e voltou antes do tímpano parar. O cérebro emenda os sons. Fica um berro longo. Um passinho para trás, o tímpano já parou quando o som voltar. O cérebro distingue um som do outro e vira eco na tua cabeça. Ou seja, reforço sonoro, reverberação e eco é tudo a mesma coisa, reflexão do som. O que interessa é o tempo entre o som original e a volta do som. Tudo tem a ver com o tempo de persistência auditiva. Fala, minha querida.